Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo de Sentinela apenas com perguntas e respostas, estudo 41. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso canal juntos para preparar partes de nossa reunião. Nesse vídeo, estaremos preparando nosso estudo a Sentinela apenas com perguntas e respostas e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Apenas lembrando e incentivando, já se inscreva no canal, ative o sino e faça o seu comentário. Então o tema do nosso estudo, o que podemos aprender com as duas cartas de Pedro? O texto temático é o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pretendo sempre lembrar-lhes essas coisas. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com as cartas de Pedro sobre perseverar, apesar de dificuldade, e, além disso, os anciãos vão ver como podem cumprir com suas responsabilidades como pastores. Então, vamos iniciar nossa consideração fazendo a primeira pergunta. Como Jeová usou Pedro um pouco antes dele morrer? Resposta: ele acompanhou Jesus em seu ministério, iniciou a pregação em vários lugares, serviu como corpo governante e escreveu duas cartas, 1ª e 2ª Pedro. Pergunta 2. Por que as cartas de Pedro foram escritas na hora certa? Resposta: porque se seus irmãos estavam passando por várias provações, homens estavam tentando manchar a congregação com ensino e comportamento imoral. E os romanos iriam destruir Jerusalém e o sistema judaico. Então a carta de Pedro os ajudaram a passar por essas dificuldades. Pergunta 3. Por que devemos dar atenção às cartas de Pedro? Resposta: porque vivemos num mundo sujo e entre pessoas que não servem a Deus. Em breve vamos enfrentar uma tribulação muito pior do que o que os judeus enfrentaram. E esses lembretes nos ajudam a continuar na expectativa do dia de Jeová, vencer o medo do homem e mostrar forte amor uns pelos outros. Pergunta do 4. De acordo com 2 Pedro 3, 3, 4, o que poderia enfraquecer a nossa fé? Resposta: é viver cercado de pessoas que não acreditam nas profecias, fazem piadas e criticam dizendo que o fim nunca virá. Então essas coisas podem abalar nossa fé. Pergunta 5. O que vai nos ajudar a continuar esperando com paciência pelo fim? Resposta: é ter o ponto de vista correto, sempre lembrando que o modo de Jeová ver o tempo é diferente de nós. Jeová é paciente e deseja que todos alcancem a salvação. E quando o fim não chega, temos o privilégio de continuar pregando. Pergunta 6. O que podemos fazer para ter bem em mente o dia de Jeová? Resposta: podemos meditar nas bênçãos que teremos no novo mundo, num lugar lindo em paz, onde teremos a oportunidade de ensinar outros que serão ressuscitados. Meditar nessas coisas vai nos ajudar a continuar na expectativa e a confiar que o fim está muito perto. Pergunta 7. Como o medo do homem pode nos afetar? Resposta: podemos ficar sem coragem, assim como aconteceu com Pedro, que negou Jesus Cristo. Mas ele recuperou a confiança e perdeu o medo do homem. Isso nos ensina que podemos também vencer o medo do homem. Pergunta 8. O que pode nos ajudar a vencer o medo do homem? Resposta: meditar na posição e no poder de Jesus Cristo. Podemos fazer isso por sempre defender a verdade sem ficar com medo do homem. Então, ore a Jeová para ter coragem e confie que ele vai ajudar você a vencer o medo do homem. Pergunta 9. Como Pedro deixou de mostrar amor em certa ocasião? Resposta: ele cedeu à pressão e deixou de comer com os irmãos que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo disse que essa atitude era um fingimento. Pergunta 10. O que pode nos ajudar a mostrar amor fraternal sem hipocrisia? Resposta:
precisamos obedecer à verdade. Então, assim como Deus não é parcial, nós também não devemos ser. Precisamos amar a todos os irmãos da mesma forma. Pergunta 11. O que envolve amar uns aos outros intensamente de coração? Resposta: significa amar alguém mesmo quando é difícil mostrar amor por essa pessoa. Por exemplo, se um irmão lhe ofender, o que você faria? Então a nossa reação vai determinar o amor que sentimos. Pergunta 12. Ter intenso amor uns pelos outros nos ajuda a fazer o que partilhar? Resposta: nos ajuda a perdoar não apenas alguns pecados, mas uma multidão de pecados. Parte B. De acordo com o vídeo, não deixe nada atrapalhar nossa união, o que você pode se esforçar a fazer. Não podemos desanimar, devemos continuar perdoando nossos irmãos, não importa quantas vezes seja necessário. Pergunta 13. Que desafios os anciãos enfrentam para encorajar os irmãos? Resposta: o tempo. Os anciãos também precisam cuidar de suas famílias, precisam dar um bom exemplo na pregação, outros ajudam ainda na colher. Então os anciãos são homens muito ocupados. Pergunta 14. O que pode ajudar os anciãos a pastorear o rebanho? Resposta: orar a Jeová pedindo ajuda e falando como se sente, pois Jeová deseja que nós, anciãos, ame os irmãos, pastoreie e dê o exemplo. Pergunta 15. Como um ancião chamado William pastoreia a congregação? Resposta: durante a pandemia, ele e os outros anciãos entraram em contato com cada irmão no seu grupo. Ele diz que faz todo esforço para ajudar os seus irmãos a continuar na verdade. Pergunta 16. De que modo podemos aplicar as lições que aprendemos com as cartas de Pedro? Resposta: podemos ver o que precisamos melhorar, talvez possamos passar mais tempo meditando nas bênçãos de Deus, talvez em como dar um bom testemunho na escola, ver maneira de mostrar mais amor pelos irmãos. São muitas coisas que podemos aprender com as cartas de Pedro. Pergunta 17. Qual vai ser o resultado se perseverarmos e deixarmos Jeová nos treinar? Resposta: iremos receber a recompensa de vida eterna. Dessa forma, iremos alcançar o alvo de nossa fé, a nossa salvação. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos nosso estudo da Sentinela Perguntas e Respostas. Espero que possa ter sido proveitoso para você. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.